Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E o que eu vou estar falando hoje é em relação a essa notícia aqui, na verdade, falando um pouquinho sobre a queda que aconteceu com o Banco do Brasil, mostrar esse post aqui do Pedro Ávila aqui no X, tá? Um post que o André me passou pra gente falar sobre essa queda que ocorreu, tá bom? O Banco do Brasil então caiu 6,85% na sexta-feira e circulou também algumas informações sobre uma possível queda no resultado, uma queda mais intensa do que teria acontecido no primeiro trimestre, tá? Circulou bastante aqui, eu já vou mostrar isso aqui pra vocês, mas circulou bastante esse print aqui, mas que tá falando que é uma notícia aí aparentemente encaminhada pro WhatsApp, que tem essas matérias aqui, que o Banco Central do Brasil divulgou os balancetes de maio dos bancos, que é uma prática comum, né? Começou a ser comentada bastante por conta do primeiro trimestre do Banco do Brasil, e aí ele cita o lucro líquido dos bancos, tá? E aí, por exemplo, o Banco do Brasil aqui, que é o mais comentado, está sendo o mais comentado, teve um lucro líquido de 516 milhões de reais em maio contra 1,7 bilhão em abril. E aí, essa notícia pode até ter ficado assim, um pouco diferente. Como que eles já estão sabendo o resultado? Da onde que vem essa informação? Aqui tem aqui o site aqui para você localizar esse relatório. Mas eu tô trazendo isso aqui porque eu também fiquei um pouquinho confuso quando saiu, no sentido de entender aquele relatório, aqueles balancetes, porque são muitas informações jogadas e não existe uma linha escrita lucro líquido. É isso que não tem nesse balancete, tá bom? Então, na verdade, tem os resultados das operações de crédito, tem as despesas de operação de crédito e pelo que eu fiz uma pesquisa rápida aí na internet mesmo, né, pesquisando, ainda é um pouquinho diferente do modelo que a gente conhece, que é o IFRS, tá? Então, é outra forma contábil, que são os sites, que são uma divulgação então das informações enviadas para do COSIF, né? Que aí mostra a situação das instituições financeiras perante o Banco Central, tá? Então, se você entrar aqui no site do Banco Central, você clica, vou até fazer o caminho passo a passo para vocês, né? Digita Banco Central aí no seu navegador, você vai entrar nesse site, você vai clicar aqui, ir para meu BC e clica aqui em encontre uma instituição. A partir daqui você pode pesquisar a instituição que você quer, no caso a gente está falando de Banco do Brasil, então digito aqui Banco do Brasil, posso dar um Enter, já vai aparecer aqui o Banco do Brasil, e aqui eu posso aqui, ó, documentos contábeis COSIF, né? Ele até alerta, né, a responsabilidade pelas informações contidas, disponibilizadas por essa aplicação é da instituição financeira e de seus administradores, tá? Então, você pode pegar o ano que você quiser e o mês que você quiser. Aí você vai ter duas informações aqui, o balancete geral e o balancete patrimonial analítico. E pelo que eu estudei, a diferença entre um e outro é o seguinte. Esse aqui seria o balancete individual, tá? Quando a gente vê aí lá nas demonstrações contábeis, tem o individual e o consolidado. Esse que é o individual, esse que seria o consolidado, que aí tem todas as participações do conglomerado do Banco do Brasil, tá? Então você clica nesse relatório, aquela notícia se refere a esse aqui, tá? O consolidado, que é o relatório 4060, documento contábil do COSIF. E aí você vai baixar um arquivo, e baixando esse arquivo você vai ter esse Excel aqui. Tá, baixou o Excel? Eu só cliquei aqui nessa primeira coluna e coloquei tudo em informações monetárias para ficar mais fácil de enxergar, senão ele fica cortado por conta do formato do Excel e acaba dando aquela monte de letrinha. Então coloca a informação contábil e aqui você pode ver então o que o banco informou para o COSIF em relação aos seus resultados acumulados do mês de maio, então até o mês de maio, tá? Eu gerei esse documento que eu gerei ontem, então estou com ele no meu computador desde ontem, dando uma olhada nele. E o que a gente tem aqui? Ativo realizável do Banco do Brasil, então aí 2,4 trilhões de reais. Temos disponibilidades com 22,9 bilhões de reais. E você pode estar olhando informação por informação. Caixa, depósito bancário, né? Aqui você consegue enxergar a posição da carteira de crédito, inclusive aqui as provisões realizadas para perdas associadas ao risco de crédito. E aí é outro ponto que a gente tem que entender, né? Se eu pegar aqui tem 430 milhões de reais, entender da onde que ele vem esse provisionamento também. Então tem muita informação para a gente observar, tá? Aqui provisões para outros créditos em 5 bilhões. Então tem muita informação aqui, não dá para falar assim, o Banco do Brasil provisionou só isso. Não, esquece isso, não vou nem olhar isso, tá? Aqui em operações de crédito,
Olha o tamanho aqui da carteira do Banco do Brasil, 924 bilhões de reais. Ah, mas o Banco do Brasil divulga mais que isso. Divulga, porque ele tem aqui, ó, sempre que muda esse número aqui, ele muda também de linha de documentação contábil. Então, vai de conta contábil. Então, tem aqui operações de crédito, tem aqui operações de arrendamento, 890 milhões aqui, e também tem outros créditos em 383 bilhões aqui, tá? Então, a carteira do Banco do Brasil seria mais ou menos esse mais esse, certo? Aí você tem a carteira aí do Banco do Brasil, 1,3 trilhão de reais. Como eu disse, isso aqui não é IFRS, pelo que eu vi tem uma diferença entre IFRS. Estou falando isso porque eu puxei o acumulado até março de 2025 e olhei o que o banco divulgou e tem uma pequena diferença, tá? Então, não sabemos como vai se comportar lá na hora de divulgar o resultado do segundo TRI de 2025. Tá quase, né? Dia 14 de agosto, hoje já é dia 2. Bom, beleza. Aqui dá para ter uma noção da carteira de crédito. Vamos ver aqui um pouquinho mais para baixo. Tem bastante coisa. Olha o total do ativo aqui do Banco do Brasil. Um número bem expressivo. Depósitos. Temos aqui também. Olha só, poupança do Banco do Brasil bem forte. 213 bilhões de reais. Bastante coisa. Depósito à vista, 98 bi também, bastante coisa. Depósito a prazo, que seriam as aplicações financeiras. Vamos aqui mais para baixo. E da onde vem aqueles números que a gente vai estar estudando? Então, você chegando aqui para baixo do patrimônio líquido, ele vai mudar de linha e vai começar a falar de resultado, tá? Basicamente, a gente está vendo balanço patrimonial e agora ele vai passar para o que seria uma DRE. Passamos do patrimônio líquido do Banco do Brasil, olha lá, 168 bilhões de reais. Temos aqui reserva de lucros, olha lá, 66 bilhões de reais, reserva de capital. Ajuste de avaliação patrimonial, 20 bilhões negativo. E aqui a gente então, ações de tesouraria também, né? Olha só, 258 milhões de reais. E aí a gente vai passar para o resultado credor, que aí seria mais ou menos a DRE. Então o resultado credor é a receita do banco, tá? O quanto que ele ganhou de dinheiro, e aqui a gente consegue ver em quais linhas que ele ganhou. Então vamos só destacar aqui para ficar fácil de enxergar. O resultado credor eu vou pôr de amarelo. Então, esse aqui é o resultado das suas atividades. Nós temos receitas operacionais, que vão até aqui. Então, isso aqui é a conta mãe, entre aspas, e essa aqui são as contas submissas a ela, que gera esse resultado de 229. Então, a gente vê o quê? Receitas, renda de operação de crédito, 61 bilhões de reais. Renda de arrendamento, 70 bilhões. Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez, 18 bilhões. Rendas com títulos de valores imobiliários e instrumentos financeiros derivativos, 62,9 bilhões. Rendas com operações com característica de crédito, 7,5 bi. Prestação de serviço, 11,9 bilhões de reais. E rendas de investimentos, 3,6 bilhões de reais, certo? E aí, o que o pessoal está fazendo? Está pegando esse resultado credor, está tirando esse resultado devedor aqui, e a partir daí está puxando o quanto que o banco teria lucrado ou apresentado de resultado em maio de 2025, tá bom? Vou mostrar como que foi a conta que eles chegaram nisso, tá? E aqui você pode também ver as despesas operacionais do banco. Então, as despesas de captação, né? O banco ele empresta dinheiro, então tem aqui a instituição bancária, aqui, vamos pôr aqui, essa caixinha vai ser a instituição bancária, que a gente tem um investidor, um I, e aqui a gente tem um tomador. Certo? Então o investidor ele tem dinheiro sobrando, ele é um agente superavitário. Ele vem e coloca esse dinheiro aqui no banco, deixa eu pôr aqui um B de banco, né? Um B de banco. O banco vai pegar esse dinheiro e vai fazer uma intermediação, ele vai levar esse dinheiro ao tomador. Então o tomador vai ter o recurso que ele precisa para fazer um investimento, fazer uma aquisição, comprar alguma coisa que ele quer, e aí em troca ele vai pagar uma porcentagem para o banco de juros, certo? Juros. E o banco vai devolver para o investidor uma porcentagem também desses juros que ele recebe, tá? Então, é assim que funciona o ciclo do banco. Essa é a operação que o banco faz majoritariamente, até porque tem outras atividades, como a gente estava citando aí aqui em cima nas receitas. Temos aqui prestação de serviços, tá bom? Então, aqui é outro ponto. Prestação de serviço, o que pode ser prestação de serviço? Tarifa de conta, tá? Pode estar enquadrado aqui. Emissão de boletos, ou famosa cobrança bancária, tá? Aí também está enquadrado isso aí tudo gera receita para a instituição financeira, tá?
E aí, então, o banco ele teve uma operação de crédito, uma renda de 61 bilhões de reais, teve uma despesa com captação aqui com seus investidores de 79 bilhões de reais, as despesas de arrendamentos, tal, despesas de investimentos, aprovisionamentos e ajuste patrimonial, outras despesas não operacionais, tal, e aqui você pode estar dando uma olhada detalhado cada uma. Mas basicamente o pessoal pegou esses dois que eu destaquei, fez o seguinte, ó, igual esse menos, ou melhor, mais porque esse aqui está negativo, mas esse deu 9,6, o pessoal está arredondando, né? Opa, para o contrário aqui, para arredondar, não vai arredondar porque não está em casa decimal, mas enfim, 9,1 seria arredondando esse número aqui. E aí a partir disso aí estão fazendo estudo com os números passados, tá bom? Vou puxar aqui, nessa planilha que eu fiz aqui, que eu estava mostrando, veja que o que eles estão mostrando aqui pra gente, né? Eles falam que em maio foi 516 milhões e 1,7 foi em abril. Aí como que a gente tira essa informação? Eu peguei aqui o resultado credor, peguei aquele mesmo relatório de maio, de abril e de março. E aí eu fui colocando as informações. Então o resultado credor em março estava acumulado em 154 bilhões, resultado devedor, então, o seu custo em 147 bilhões, resultado final de 6,8 bilhões de reais. Para abril, credor de 198 bilhões, devedor de 189 bilhões e resultado final de 8,5. Lembrando que aqui está acumulado. E aí isso aqui é uma evolução de 1,7 bilhões em relação a março. E foi daí que tiraram então que em abril o banco teria lucrado por volta de 1,7. Aqui está aqui, ó, 1,7 bi, tá bom? E em maio, mesma coisa, peguei os números, tirei aqui o devedor, resultado final de 9 bi, que aquele foi que eu mostrei para vocês antes. E a diferença então desses 9,1 bi aqui para esses 8,5 aqui é de 516 milhões de reais, certo? Então foi assim que chegaram nessas notícias que foram divulgadas, tanto que aqui na própria postagem ele vai trazer também essas informações, tá? O Pedro Ávila vai colocar aqui onde que você tira, vai mostrar mesmo a informação que eu trouxe aqui, 9,1 bilhões, no balancete de março era de 6,8, é a informação que está batendo mesmo, isso aí que ele trouxe pra gente, e o resultado prudencial nos 2 primeiros meses do segundo TRI 2025 foram fracos, analistas estão jogando para baixo a projeção do lucro líquido para o BB no trimestre e no ano. Então, basicamente, é daí que tiraram esses números. O resultado acumulado até maio seria de 9 bilhões de reais. Vamos tentar anualizar esse número? Anualização não significa garantia de rentabilidade ou de retorno, mas dá para entender um pouquinho quanto que esperam então que o banco vai lucrar no ano. Então o que eu vou fazer? Isso aqui é o resultado até maio. Vou pegar o resultado final, vou dividir por 5 e vou multiplicar por 12. Tá aí. Certo? Então, anualizado esse resultado que o banco apresentou até maio, a gente chega em 21,7 bilhões de reais. Seria o resultado esperado no ano. Mas foi o que eu falei para vocês. O IFRS saiu um pouquinho diferente até março. Eu não sou especialista para dizer o porquê, qual que são os critérios contábeis para apresentar isso aí, tá? Mas essa foi a diferença. E anualizado seria esse número aqui, certo? Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês, explicando um pouquinho da onde que saiu todas essas informações aí sobre o Banco do Brasil. Acho que eu até trouxe uma notícia aqui, ó, cai em mais de 6%. Ó, a propaganda. Opa, mais propaganda. Fatores estruturais no crédito, né? O pessoal citou esse crédito aqui. Vamos ver o que eles falam aqui pra gente nessa notícia. Aqui a projeção de 5 bilhões de lucro líquido, né? No segundo TRI de 2025. Aqui é as estimativas. Bom, essa notícia aqui não tá falando muita coisa pra mim aqui não. Do que eu queria saber aí. As ações do Banco do Brasil ficam pressionadas após divulgação de resultados preocupantes. Em maio foi de apenas... Aqui ele está falando que a gente acabou de trazer para vocês, que eu acabei de explicar como que eles chegaram, tá, pessoal? Não estou projetando nada. Estou apenas mostrando como que chegou no número. A média mensal observada até abril, a média estava sendo de 2,1, então foi bem abaixo da média mensal que estava sendo apresentada. A média mensal é basicamente isso aqui que eles fizeram, tá? Eu pego isso aqui dividido por 5. Então, olha só, a média mensal foi para 1,8 bilhões de reais de resultado. Então, resultado abaixo da média, praticamente 1/3 agora
da média até maio, certo? Mais ou menos, ou não, mais ou menos um terço, quase um quarto, né? Beleza? Deixa eu ver se eu tenho mais informação aqui para trazer para vocês, interessante. Aqui eu tenho, aqui, tá. Falar aqui para vocês também questão do site do Mais Retorno, que ele tem uma informação muito legal aqui sobre qualquer ativo que praticamente que você pesquisar, que é esse drawdown aqui, né? Drawdown, não sei falar direito. O drawdown aqui, atual de 37,37%, isso significa que o banco caiu 37,37% do seu último topo, tá? E isso é um nível aqui, ó, ainda abaixo de 2020. 2015 e 2016 foi bem mais grave, né, essa queda. Esse drawdown aqui foi de 60%. Em 2008 foi de 55%. Agora a gente está caminhando aí para os 40% se o banco continuar caindo. Então o Banco do Brasil apresenta assim, uma volatilidade um pouco mais elevada. Tá? Para o investidor que nunca investiu em renda variável, vai sentir mais. Tá? O banco chegou aí a bater R$29, agora está valendo 18 e alguma coisa. Então, o investidor que está iniciando na renda variável, ele provavelmente vai até tomar um susto, às vezes, nessa desvalorização que ocorreu do mês aqui, mês que estava, do mês de abril para cá. Tá bom? Mas não tem como a gente prever, né? A gente também não consegue dizer quando que o banco vai voltar a apresentar um bom resultado. E aí, Banco do Brasil aqui também, market cap e lucro por ação. Se eu puxar aqui o resultado de 3 anos, fazer a comparação, olha só. Desde que atingiu esse valor de mercado aqui, o banco agora está valendo por volta de 104 bilhões de reais, entregando um lucro por ação de 5,4 reais. Fechou? Em relação aqui ao primeiro TRI de 2025, claramente, tá? Não estou considerando então essas informações do segundo TRI, até porque a gente não tem o resultado oficial. Se eu trazer para um ano, a queda fica bem par a par, né? Vocês não estão vendo aqui por causa da minha câmera. Perdão, peraí, deixa eu ajustar isso aqui para ficar mais fácil aí para enxergar esse número que eu estou trazendo para vocês. Olha só, agora sim. Então, ó, fica par a par, caiu aqui a ponto de ficar par a par o lucro por ação e o valor de mercado. Na faixa de 3 anos, o valor de mercado ainda teve aí uma relação menor do que apresentado em média. Dentro de 5 anos, essa queda ainda mais se intensifica, tá bom? Mas isso aqui é só para a gente fazer um estudo de comparação sobre o que está acontecendo. Então hoje, com a data de 1 de agosto de 2025, o valor de mercado do Banco do Brasil é de 104 bilhões de reais. O Banco do Brasil tem 5,73 bilhões de ações. Então o que a gente vai fazer aqui de cálculo? O site do Coifin fala para a gente um valor de mercado de 104 bilhões de reais. 104,75 bilhões de reais. O banco tem mais ou menos 5,73 bilhões de ações. Não, peraí, o que eu fiz aqui de cálculo? Valor de mercado por quantidade de ações, isso mesmo. Então, o valor de mercado pela quantidade de ações dá R$18,28 por ação. Aí eu pego esses 18,28 e divido por 5,4. Eu achei que eu estava indo pro PL direto, não cheguei nem no PL, estava achando que estava no PL direto. Que dá um PL aí de 3,38. Mas se o lucro cair, essa relação de preço sobre lucro pode aumentar, tá? 18,35, errei um pouquinho só na conta aí. Provavelmente 18,35 dividido por 5,4, 3,39, mudou 0,01. Então vamos lá. PL é de 3,39. O preço está em 18,35. O que o pessoal espera? Então, no segundo TRI, por conta desses relatórios do Banco Central, que o lucro caia. O que acontece então com essa relação aqui se o lucro cair? Se o lucro cair, essa relação aqui aumenta, certo? E se aumentar, então, vamos supor que caia o lucro aí, por ação, vai para R$4 acumulado nos últimos 12 meses, R$3 acumulado nos últimos 12 meses, essa relação vai ser maior do que o atual. Por isso que é um ponto importante para o investidor também não ficar olhando apenas para o PL, né? Não pode olhar isso porque o PL reflete passado.
E infelizmente a gente não consegue prever o futuro, mas quando a gente estuda pensando no que pode entregar, a gente tem um processo mais assertivo de pensamento. E aí vai de cada um também fazer esse estudo. Lembrando, pessoal, nada aqui é recomendação de investimento, compra ou venda de ativos, tá? Aqui é puramente informativo. Trouxe números públicos, dados públicos e fiz contas que são públicas, não tem nada de segredo aqui, não estou projetando nenhum tipo de lucro, não estou falando que a ação vai subir nem vai cair, eu também não estou falando ninguém para comprar ou vender nenhum ativo, tá? Cada um sabe o que faz com o próprio dinheiro e com os próprios investimentos. A questão é, seja criterioso para investir quando o momento tá bom ou quando o momento tá ruim, tá? Eu tô lendo um livro chamado Dominando o Ciclo de Mercado, do Howard Marks, e tem uma parte que fala sobre o ciclo de crédito. É interessante que bate um pouco com o momento atual que a gente está passando, né, o ciclo de crédito. E aí no livro ele fala que quando as coisas estão indo bem, está tudo subindo, some a aversão ao risco dos investidores. E isso é um perigo para o investidor. Tá? Sumir a aversão ao risco é uma coisa mais perigosa para os investidores. Porque aí eles aceitam qualquer coisa a qualquer preço. Então, na verdade, quando tudo vai bem, é aí que você precisa ser mais cuidadoso, mais cauteloso. Nos cenários bons, quando está todo mundo agressivo, quando está todo mundo querendo comprar tudo, é aí que você tem que ter maior cautela, tá? Maior cautela. Já aí, quando as coisas já não estão indo mais e ninguém quer, o mercado está gelado, como você está dando no livro, aí você pode encontrar melhores oportunidades. Não significa que você vai comprar a empresa certa. Às vezes você pode estar comprando uma empresa errada também, né? Às vezes você compra uma empresa que está... É totalmente diferente de comprar uma empresa que está caindo, né? Vou comprar porque está caindo. O Banco do Brasil caiu 6,85%. Isso não justifica uma compra, tá? E essa queda, por exemplo, que o banco teve de 6,85%, ela não justifica nenhum tipo de compra. Isso é importante dizer. Isso aqui não justifica compra nenhuma, tá bom? Caiu também porque o mercado está esperando um resultado mais fraco, tá? Isso aqui não justifica compra. Então, estabeleça preço teto, trabalhe com preço teto, faça a sua própria estimativa, seus cálculos, ou procure um especialista do setor para poder te auxiliar, tá? Então é uma coisa muito importante dizer, né? Queda não justifica compra, assim como uma coisa está subindo também não justifica que você precisa vender, porque afinal você pode comprar uma ação que está caindo, vamos supor aí o Banco do Brasil caiu 6,35% e ele pode continuar caindo. Se sua esperança era de usar no curto prazo, fazer algum tipo de trade, você pode acabar se frustrando. Já uma ação que está subindo, ela pode continuar subindo. Né? Então, uma coisa não justifica a outra. Isso não é critério para comprar e vender da mesma forma que olhar PL separado também não é critério. Tá bom? E é isso, pessoal. Então, o vídeo de hoje, vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!